ver, nós temos essa imagem de PowerPoint. A cor foi escolhida pela minha esposa, tá? Você coloca bem rosinha, que é para combinar com as mulheres, para poder homenagear as mulheres. Então minha esposa me orientou a colocar. A nossa mensagem tem como título: um amor de sogra e uma amada nora. Nós vamos falar hoje da vida de duas mulheres. Não é falar mal não, gente, não. Falar bem da vida de duas mulheres que foram pessoas importantíssimas na história de Israel, pessoas que tiveram uma importância tremenda na história deste povo, que foi escolhido por Deus para trazer até nós o Messias, para trazer até nós o Senhor Jesus. Então eu gostaria que as irmãs que encontraram, nós vamos ler um versículo, que é o versículo 16, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Deixa eu só me encontrar aqui. Ruth 1, versículo 16. Nós vamos ler apenas este versículo e vamos contar um pouco sobre essa história. Quem encontrou? Todos encontraram? Amém? Deixa eu me vigiar aqui no horário, tá bom? Já está tarde por causa da chuva, né? Ruth 1,16, que diz a palavra do Senhor, diz assim: disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vamos ler todos juntos? Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta tarde eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer-te, ó Deus, por esse dia de chuva, mesmo conturbado, mesmo que atrapalhou um pouco a nossa chegada, mas o Senhor nos mandou o Danilo para que nos trouxesse até aqui. Te agradeço a oportunidade de estar com essas irmãs, trazer uma palavra nesse dia tão especial a estas mulheres a quem o Senhor ama muito. Fala ao coração de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como diz o título, eu quero falar nesta tarde sobre duas mulheres e a relação entre as duas. Geralmente nós brasileiros gostamos muito de falar de sogra, ou não é? Geralmente as pessoas até falam, é uma cultura que existe no nosso Brasil. Aliás, não é só no Brasil, mas no Brasil é muito comum você ouvir história de sogra, piada de sogra, e às vezes essa relação é meio conflituosa, né? Meio conflituosa, meio que muitas rusgas, muitas coisas que acontecem entre sogras e genros, e principalmente entre sogras e noras. Mas nesta tarde eu quero falar um lado positivo deste relacionamento, uma relação muito bonita entre duas mulheres, e é um relacionamento lindo mesmo, um relacionamento muito edificante para as nossas vidas, que é a história de Noemi e a história de Ruth. E quem são essas duas mulheres? Resumindo, esse livro, quem ainda não leu a história de Ruth, é um livro muito pequeno, de 4 capítulos, que dá para ler assim, rapidamente, e lê-lo até mesmo mais de uma vez, em poucas horas, ou em poucos minutos você lê ele todinho. Mas é uma história das mais belíssimas que tem na Bíblia, o livro de Ruth, porque conta a história de uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela era de Israel, ela vivia em Belém com seu esposo e com seus 2 filhos. Ela viajou
mas aí passou um período de fome, ou começou a acontecer uma fome muito grande em Belém, e eles então saíram para um lugar chamado Moabe. Saíram de Israel para Moabe, e lá foram, vamos dizer assim, tentar a vida, para que as coisas melhorassem. Lá, infelizmente, o esposo de Noemi faleceu, Elimeleque morreu, e os seus 2 filhos se casaram com moças ali, da terra de Moabe, 2 moabitas. Uma das moças chamava-se Orfa, e a outra Ruth, que é a que dá nome a este livro. Mas acontece que a tristeza de Noemi era tão grande que depois de perder o esposo, o que aconteceu? Perdeu também os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos morreram. Os 2 filhos dela morreram. Então eu gostaria nessa noite de falar sobre a relação entre Ruth e Noemi. Aliás, eu falei noite, né? Quase noite, mas é tarde. A relação que tem muito a nos ensinar sobre o amor e as recompensas de servir ao Deus verdadeiro. Então eu gostaria que você adiantasse aí. Quem é que está me ajudando aí? Adianta aí, isso, pode passar mais slides. A relação entre Ruth e Noemi, que tem muito a nos ensinar sobre o amor e as recompensas de servir ao Deus verdadeiro. Antes de entrarmos na vida de Noemi, eu gostaria de resumir essa história. Noemi, como eu já disse, chegou na terra de Moabe e lá perdeu o esposo, depois perdeu os seus 2 filhos, que já haviam se casado naquele lugar. E ela então decidiu voltar para Belém, porque ela ficou sabendo que ali já havia condições para ela poder voltar. Então ela volta para Israel. E quando ela está voltando para Israel com as suas 2 noras, ela diz para as suas 2 noras o seguinte: vocês não precisam voltar comigo, fiquem aí na sua terra, consigam outro casamento, e eu sei que o meu Deus vai abençoá-las, e vocês terão uma vida melhor agora com os seus novos esposos. Deus vai dar novos maridos para vocês aí na sua terra. Mas elas choraram, disseram: não, nós não vamos abandoná-la, nós vamos ficar com você. Mas ela disse: olha, eu não tenho condições de dar outro filho para vocês, eu não tenho condições de ter outros filhos para que vocês possam casar com eles. E mesmo que se eu casasse hoje e tivesse um filho daqui a algum pouco tempo, 2 filhos, vocês ainda não teriam condições de esperá-los crescer para se casar com eles. Então voltem para a sua terra. Aí uma delas, convencida pela sogra, voltou, que é Orfa. Mas Ruth não aceitou. E aí ela diz exatamente essas palavras que nós lemos no começo: por favor, não inste comigo, eu jamais vou te abandonar, porque para onde você for, eu irei. E o seu Deus será o meu Deus, assim como o seu povo será o meu povo. Então, vocês percebem aí que Noemi era uma mulher que tinha uma relação muito bonita com Deus, que até convenceu a Ruth a aceitar ao povo de Noemi e também o Deus de Noemi. Chegando na terra de Belém, Ruth passa a trabalhar arduamente para cuidar de sua sogra. E ali ela encontra, naquele lugar, um parente de Noemi, aliás, um parente de Elimeleque, que era o esposo de Noemi. E depois de tudo que Deus já havia preparado, de muitos acontecimentos, Ruth acaba se casando com este homem. E aí Noemi volta a sorrir e a ter um netinho nos braços, mesmo que agora não era mais filho de seu filho, mas era alguém da família do seu esposo que estava novamente reunido àquela sua nora, que resolveu ficar com ela e adotá-la como se fosse a sua própria mãe. Então nós vamos falar nesta tarde sobre essas 2 mulheres. Primeiramente, vamos falar sobre Noemi. Ô, meu assessor, próximo slide, por favor. Vamos lá. Noemi era uma mulher muito sofrida. Como nós já falamos, ela perdeu os filhos, os 2 filhos e o esposo. E ela, quando chega em Belém, as pessoas começam a comentar: mas esta será que é Noemi? Aquela que saiu daqui há quase 10 anos? Será que é Noemi mesmo?
Aí Noemi diz o seguinte: olha, por favor, não me chamem de Noemi. Sabe qual é o significado do nome Noemi? É agradável. E ela disse: não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. Porque Noemi acreditava que Deus estava pesando a mão sobre ela. Isso não quer dizer que tenha acontecido, mas era uma das, vamos dizer assim, da teologia que naquela época existia. Algumas pessoas acreditavam que qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer tribulação era resultado do pecado. E qualquer falha que a pessoa cometesse, Deus pesava a mão e ela sofria. Mas ela não entendia o plano eterno de Deus sobre a vida dela. Assim como José, que foi para o Egito como escravo, depois Deus, numa reviravolta, fez com que ele se tornasse um dos maiores homens do Egito. Deus também tinha um projeto para a vida de Noemi. Mas ela se achava uma mulher extremamente amarga, sofrida, e achava que aquilo era a mão de Deus castigando-a. E ela dizia: não me chamem de Noemi, ou seja, não me chamem de agradável, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amarga, amarga da vida. Mas sabe de uma coisa? Como que a vida de Noemi, ela tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que Noemi nos ensina, é que ela era uma mulher que, apesar de sofrida, ela não gostava de escorar nos outros, de querer dar uma de dodóizinha e dizer: ah, por favor, me ajudem. Vocês não veem aqui Noemi falando para as suas noras, né? Ah, por favor, eu agora sou uma mulher viúva, que não tem ninguém para cuidar de mim, meus filhos também morreram. Não, você não vê isso. Mas, ao contrário, né? Ela não chantageou as noras com toda essa lamentação. Ela falou isso para o povo que estava sofrendo, mas para as noras, ao contrário. O que foi que ela falou para as noras? Vão para as suas terras, busquem um novo casamento. Deus vai abençoar vocês e vocês vão encontrar novos maridos, e vocês terão quem vai cuidar de vocês. Ela estava disposta mesmo até a abrir mão daquelas que poderiam cuidar delas, e insistiu: vão para suas terras. E uma delas aceitou e foi. Mas Ruth não foi. Quando Ruth decidiu ficar com Noemi, esta então procurou protegê-la e lhe deu conselhos e preparou-lhe um casamento. Vocês vão ver isso nesse texto, neste livro maravilhoso que é o livro de Ruth. Vejamos aí para vocês terem um exemplo, capítulo 2, versículo 22. Veja o que diz aí: disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Acontece que Ruth já havia saído para colher e conseguir alimento para sua sogra e para ela mesma. E ela então havia encontrado lugar para colher na terra de Boaz. E a sua sogra então lhe aconselhou: olha, fique lá, para que você não seja molestada por ninguém. Havia uma preocupação muito grande de Noemi, de que Ruth, uma mulher nova e viúva, pudesse ser molestada pelos homens. Não pensem vocês que é só hoje que existem homens maus, homens que exploram as mulheres, homens que são, vamos dizer assim, tarados. Não, naquela época já existiam pessoas que faziam maldade, sim. Sempre existiu a maldade no mundo e no meio dos homens. E ela estava preocupada que homens molestassem a sua nora. Então disse para ela: olha, não vá para outro lugar, mas fique na terra de Boaz, fique no campo de Boaz, porque ali você será bem cuidada. Ela estava preocupada, sim, muito preocupada com a sua nora. E mais, ela desejava preparar-lhe um bom casamento. E ela percebeu que aquele homem, Boaz, seria um ótimo casamento para ela. Veja o que diz aí o capítulo 3, agora dos versículos 1 até o 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra, para Ruth, né? minha filha, não hei de buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira,
banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porque não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. É interessante esse texto, porque algumas pessoas fazem uma interpretação até equivocada, né? Acham que Ruth estava sendo instruída por sua sogra a se oferecer para o homem, mas não é isso. Na verdade, era a questão da cultura da época. Eles faziam a colheita no verão, e todos ali iam das suas casas para o campo e passavam vários dias colhendo. Então eles dormiam no campo mesmo. Muitas pessoas dormiam, não era só uma pessoa ou só, não, todos dormiam, todos que estavam colhendo. Boaz estava colhendo, havia moças que colhiam também, havia muitas mulheres e muitas viúvas. Mais à frente nós vamos explicar por que elas colhiam ali. E esse homem se deitava ali, as pessoas se deitavam ali. Noemi aconselhou ela a descobrir os seus pés, porque de noite ele então iria sentir frio, iria acordar, e aí iria vê-la. E ela então, quando isso aconteceu, ela então falou para ele: olha, cubra-me com teu manto. O que isso significava? Eu estou precisando de ser resgatada, eu sou viúva e não tem quem case comigo. E ele então agradece a ela, porque ela fez isso. Porque ela não procurou nenhum jovem, um homem mais jovem, mas procurou ele, que era um homem mais velho. Era a instrução da sua sogra para mostrar a preocupação que ela tinha de se casar com um homem rico, um homem valoroso e um homem honesto, um homem também justo. E nós vamos ver o seguinte, como esse homem era justo. Por que nós sabemos que Boaz era um homem justo? Porque quando Noemi e Ruth foram para Belém, e elas começaram, aliás, Ruth começou a colher naquele lugar, ela estava colhendo, sabe o que? As espigas que caíam, porque a lei de Israel era o seguinte: Deus havia instituído, e nós vamos ver isso lá no Antigo Testamento, nos livros da lei, em Deuteronômio, Levíticos. Nós vamos ver que Deus havia instituído que quando as pessoas fossem colher, os funcionários dos fazendeiros fossem colher o trigo ou a cevada, eles não deveriam colher tudo. Se caísse grãos, eles não deveriam voltar para recuperar, não. Deveria deixar aquilo para os órfãos e para as viúvas. Veja, isso está bem claro na palavra de Deus. Nós poderíamos ler vários textos, mas eu gostaria de citar apenas um, e eu vou ler aqui com as irmãs. É o texto de Deuteronômio 24, 19, que diz o seguinte: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos. A lei de Deus, ela se preocupava com as pessoas pobres, com os órfãos, com as viúvas que não tinham de comer, que não tinham com que sustentar. Então as pessoas passavam colhendo, mas se deixavam cair feixes de trigo ou de cevada, eles não deveriam voltar para recolher, não. Só pegavam aquilo que haviam colhido. O restante é para os necessitados. E Ruth estava colhendo exatamente aquelas espigas que caíam. E Boaz permitia que todas as moças que faziam isso, as mulheres, as crianças, as viúvas, por quê? Porque ele era um homem justo e obedecia a palavra de Deus. Por isso que nós sabemos que Noemi se preocupava com a felicidade da sua nora. Escolheu um homem justo, um homem bom e um homem de posses, um homem que realmente amava e servia a Deus. Noemi, com toda essa bondade, o que aconteceu com ela? Foi recompensada com o filho de Ruth. Veja aí, agora voltando ao texto de Ruth, capítulo 4, versículo 15 e 17 a 17. Capítulo 4, versículo 15 a 17 diz assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice.
pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Noemi foi recompensada. Ela passou a ter novamente uma criança, um neto, que agora não era mais filho de seu filho, mas era filho da sua nora. Mas era ali como fosse mesmo o seu próprio neto. E esse neto foi nada mais nada menos do que o pai de Jessé e o que se tornou depois pai de Davi. Ou seja, ele era o avô de Davi. Noemi, ela se tornou a bisavó, ou a tataravó, vamos dizer assim, de Davi, um dos mais importantes reis de Israel. Recompensa de uma mulher que demonstrou amor e preocupação com a sua nora. Agora vamos falar sobre a vida de Ruth. Vamos passar agora para Ruth. Quem foi Ruth? Ruth foi aquela mulher que abriu mão do seu próprio povo, das suas tradições, da sua religião, para poder cuidar de sua sogra. Nós já vimos isso claramente no versículo 16 que nós lemos no início. Ela deixou todas as tradições, deixou tudo para trás, para poder seguir aquela mulher que era a mãe do seu esposo, para cuidar da sua sogra, porque ela percebeu que deveria demonstrar amor àquela mulher. Era uma mulher que agora estava sozinha, não tinha ninguém, e Ruth demonstra esse amor, abandonando e deixando tudo para trás para segui-la, dizendo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela não se apegou às suas tradições, não apegou-se aos seus valores, porque ela agora queria demonstrar um amor verdadeiro àquela mulher que tanto carecia. Ruth também se dispôs a trabalhar duro para alimentar a ela e a sua sogra. Veja aí os versículos que nós destacamos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Veja o que diz este texto. Os versículos 2 e 3 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Veja como que Deus dirige a vida das pessoas. O texto diz que por casualidade ela entrou num campo de Boaz. Ela nem sabia que era de Boaz, mas Deus sabia. Aqui o texto diz que é por casualidade, mas será que foi por casualidade? Será que Deus não sabia o campo que ela estava entrando? Deus já sabia. Deus havia preparado o campo no qual ela iria entrar, e o campo era exatamente o campo de Boaz. E lá entrou Ruth. E o capataz afirmou a Boaz que ela quase não descansava. Ela quase não descansava. Veja o que diz aí o versículo 7. Versículo 7 diz: disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Apenas uma vez ela parou para descansar. Uma mulher valente, que não media esforços para cuidar da sogra, trabalhando duro, não descansou apenas uma vez. Imagine, a gente não sabe as condições, mas certamente fazia muito sol, ela estava muito quente, era pesado carregar aquele saco. Aqui o texto depois, mais adiante, vai dizer que ela conseguiu quase uma arroba. Vocês sabem quanto é uma arroba? Quem sabe quanto pesa uma arroba? Não, uma arroba. Uma arroba é cerca de 15 quilos. E ela carregando ali quase 15 quilos, juntando
para alimentar a sogra e ela mesma. Uma mulher esforçada, dedicada, quase que não descansava, porque ela sabia que Deus planejara o melhor para a sua vida. Deus planejava o melhor para a sua vida. Veja aí o capítulo 3, versículo 5, que diz: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Uma mulher que ouvia. Não era uma mulher, não era aquela nora rabugenta que brigava com a sua sogra, não. A sogra falava e ela escutava, ouvindo os conselhos. E aqui ela falou isso depois daquele conselho que nós já falamos, ela se aproximar de Boaz e dizer quem ela era, para ela buscar o resgate. Ruth foi compensada com um casamento maravilhoso com um homem justo e rico que poderia sustentar tanto a ela quanto a sua sogra. Acontece que houve algumas coisas ainda a serem tratadas. Nós não vamos entrar tanto nos detalhes por causa do tempo, mas quando Boaz soube que ela era a nora de Noemi e que era casada com o seu parente Elimeleque, ele ficou preocupado em resgatá-la. Só que existia um homem que estava na frente, existia toda uma regra, e existia um homem que teria o direito de resgatar primeiro. E ele então chegou-se a esse homem, e diante da sociedade, do grupo de homens, ele disse: olha, você tem a primazia, você é o primeiro a resgatar, e se você quiser resgatar a terra de Noemi, você pode resgatar. E ele ficou interessado na terra, mas quando ele disse: olha, se você resgatar a terra, você terá que casar com Ruth, a viúva. Ele: não, então eu não quero, porque senão eu vou ter que dividir a terra. Então abriu mão e entregou as sandálias, que era um meio, de comprovar que ele estava concordando naquele acordo. E todos os homens perceberam aquilo, e passou a Boaz. Boaz, satisfeito, então resgatou a terra de Noemi e se casou com Ruth. Que história maravilhosa, irmãos. O final maravilhoso. Isso tem muito a nos ensinar. Por favor, adiante. Nós queremos concluir essa história com estas aplicações. Por favor. Próximo. Esta belíssima história nos mostra que, veja as lições que Deus tem a nos ensinar através dessas duas mulheres, do relacionamento delas. Primeiro, Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando tudo parece perdido. Não é verdade? Noemi chorava e se chamava agora, ela mesma se chamava Mara, uma mulher amarga, porque ela havia perdido o esposo e perdido os 2 filhos e se sentia sozinha e maltratada até mesmo por Deus. Mas Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, Deus tem sempre o melhor para nós. Segundo, muitas vezes precisamos deixar nossos valores, tradições e cultura para seguir o que Deus tem preparado para nós em outro lugar. Esse é no caso de Ruth, Ela abriu mão dos moabitas, da sua família. Certamente ela tinha mãe, ela tinha pai, ela tinha irmãos, tinha primos, primas lá em Moabe, mas ela preferiu seguir a sua sogra, porque a sua sogra estava sozinha. E por amor a ela e amor ao Deus de Noemi, ela então decidiu: eu agora vou seguir e vou ser parte do seu povo e vou servir ao seu Deus. Quantas vezes muitas pessoas têm que fazer isso? Eu e minha esposa, nós passamos por essa experiência. Tivemos que deixar a terra lá de Minas Gerais, por causa da minha esposa, eu tive que deixar Goiás. Minha família toda mora em Goiás, a família toda da minha esposa mora em Minas. Mas nós estamos aqui porque Deus tem algo melhor para nós. E com certeza nós já experimentamos muito disso, e ainda sei que Deus tem o melhor para nós. Talvez algum dia Deus pode chamá-lo para isso. Você pode receber um chamado assim. Talvez você não terá que deixar a sua própria cidade, nem deixar nem mesmo o seu bairro, mas às vezes Deus vai te chamar para abandonar algumas das suas tradições, dos seus valores,
Porque às vezes nós desapegamos naquilo que nós valorizamos, naquilo que cremos, quando Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas. E Deus tem o melhor adiante, em outro lugar. Terceiro, o amor por aqueles que mais necessitam da nossa ajuda é o caminho certo a seguir, mesmo que isso exija sacrifício. Todo amor exige sacrifício. Às vezes nós pensamos assim: nós precisamos ajudar aquela pessoa, mas se eu contribuir com parte da minha renda, isso vai fazer falta para mim. Mas toda prova de amor exige sacrifício. Aquela pessoa ali está precisando de um socorro neste momento, precisa de que alguém vá lá e leve para algum lugar. Isso eu vou ter que me deslocar daqui, sair do meu conforto. Mas toda prova de amor exige sacrifício. As mães, por exemplo, como é o caso aqui de todos vocês, quase todas vocês, né, que são mães, quantas provas de amor vocês já não deram pelos seus filhos? Para provar este amor, vocês tiveram que sacrificar muitas vezes noites de sono, descanso, diversão. Muitas vezes nós temos até que abrir mão de bons empregos, de relacionamento, muitas vezes, sacrifício para fazer aquilo que é certo, para demonstrar amor ao que necessita. Próximo slide, por favor, tem mais um. Isso também nos ensina a história de Ruth e de Noemi, que os planos de Deus vão além da nossa compreensão. Ruth, uma moabita, veio a tornar-se a bisavó do grande rei Davi. E mais, ela se tornou reconhecida na genealogia de Jesus. Se você ler lá, Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver que naquele capítulo 1 de Mateus, poucas são as mulheres que aparecem, só aparece mais nome de homens, mas das mulheres que aparecem, uma delas é o nome de quem? De Ruth, uma moabita que veio a tornar-se ancestral de Jesus, porque ela aceitou fazer parte do plano eterno de Deus. Os planos de Deus, irmãos, são maravilhosos. Às vezes nós não percebemos, nós não compreendemos, como foi na vida de José, como também foi na vida de Ruth. Mas Deus tem um plano muito maior. E às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida hoje. Mas Deus tem um plano eterno para a sua vida. E por último, a relação entre sogra e nora, ou genro, não precisa ser conflituosa, como nós estamos acostumados a ver. Mas ela pode ser uma bela relação de amor e de respeito. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, mulheres, falando de duas mulheres que foram especiais na Bíblia, que conheceram uma relação de amor verdadeiro, uma relação de amor que para muitas pessoas, uma relação que gera conflitos, mas essas não, demonstraram um amor verdadeiro, que gerou frutos maravilhosos, não só para suas vidas, mas para toda uma geração futura, que deram origem ao grande rei Davi e depois a Jesus. Uma relação que foi pautada no respeito e no amor. E vocês, mulheres, têm muito a ensinar aos homens, assim como Ruth e Noemi, vocês têm muito a ensinar aos homens, dessa relação de amor que geralmente a gente vê de homens, mas principalmente de mulheres que servem e que amam a Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa tarde, porque eu sei que Deus, o Senhor tem uma mensagem especial ao coração de cada um de nós. A vida de Ruth, a vida de Noemi, é um exemplo maravilhoso para as nossas vidas. Uma das mais belas histórias do Antigo Testamento. Uma história que tem muito para nos edificar, que ensina-nos o amor, o respeito,
o cuidado para com aquele que necessita, o cuidado para com aqueles que estão carentes, o cuidado para aquelas pessoas que, de fato, precisam muito do amor do Senhor. Pai, nos ensina a sermos como Ruth e como Noemi. Nos ensina a amar aquele que necessita. Nos ensina a cuidar daquele que carece. Nos ensina a cuidar das pessoas que precisam de nós. E nos ensina também a tomar decisões corretas. Muitas vezes, decisões que vão exigir de nós sacrifício, vão exigir de nós renúncia às nossas famílias, renúncia à nossa cidade, renúncia às nossas próprias crenças, para seguir a Ti, que é o Deus verdadeiro, e para servir aqueles que mais necessitam do Senhor. Nos ajude, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor, como foram essas tuas duas servas que nos ensinou nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.